Calorosas saudações, e Pedro Nuno Santos pode não dar um bom primeiro-ministro, mas dá certamente um bom fazedor de sondagens, porque na verdade parece que é ele que as faz. Meus amigos, o que vocês não precisam de pedir ao Pedro Nuno Santos em termos de autorização é colocar like neste vídeo, portanto, coloquem gosto, subscrevam aqui o segundo canal para chegarmos aos 30 mil subscritores, partilhem também o vídeo nas vossas redes sociais e essas coisas, e para quem quiser comprar esta fantástica merch, esta camisola, esta sweatshirt a dizer Ventura 2024, é só ir ao site que está no primeiro link da descrição, aqui em baixo também aparece, aqui acho eu, está aqui a aparecer, cultivem-se.pt, é o primeiro link da descrição e estão lá disponíveis esta e outras camisolas que vão estar aqui a aparecer no ecrã também. Quem quiser comprar na Prozis com o meu código de desconto Sousa10, segundo link da descrição, portanto, primeiro link para as t-shirts, estas estão quase a esgotar, faltam para aí 5 ou 6, portanto despachem-se, e segundo link, 10% de desconto com o código Sousa10 na Prozis. Bom, meus amigos, vamos então aqui à sondagem e o que nós temos é algo particularmente interessante, até porque parece que o Partido Socialista voltou a vencer de forma, vamos dizer, caricata, não é? Vocês vão olhar e vão perceber o porquê. Enfim, olhando para a percentagem de votos, nós vemos que o PS tem 33%. O PS já não tinha esta percentagem em algumas sondagens e isto leva-me a crer até que vai começar aquela zona de propaganda a nível conjuntural e temporal que é habitual nestas campanhas, em que o partido da dita extrema-direita, que não é extrema-direita, o Chega, começa com sondagens muito altas, que já tinha tido almejado 21%, e agora gradualmente está a cair. A semana passada saiu uma a 18%, outra a 19%, agora cai para 16%. Portanto, esta será a tendência, acontece lá fora, acontece aqui também. É uma espécie de teoria do esvaziamento eleitoral, não é? Depois, o PSD, enfim, com 26%, já teve sondagens onde estava pouco à frente do PS, ou em empate técnico, mas a verdade é que nunca houve uma sondagem onde o PSD, ou a AD, como lhe quiserem nomenclar, estivesse claramente à frente como o PS está à frente da AD. Ou seja, nunca em uma sondagem, pelo menos das recentes, houve uma dessas mesmas sondagens que desse 7 pontos percentuais de diferença à AD relativamente ao PS, como esta dá relativamente ao PS em comparação com a AD. Portanto, é curioso, daí eu dizer que o Pedro Nuno Santos, primeiro-ministro talvez não, mas fazedor de sondagens talvez. Depois, o Bloco de Esquerda a recuperar o quarto lugar, enfim, tenho as minhas questões, acho que o Rui Rocha teve prestações nos debates melhores do que a Mariana Mortágua e isso pode influenciar algum voto, até porque é importante não esquecer que o Bloco de Esquerda e a própria Iniciativa Liberal, pela sua similitude em alguns aspectos da parte social, podem partilhar algum tipo de eleitorado, nomeadamente nas camadas mais jovens que se calhar não são tão dotadas de conhecimento económico e, portanto, pode ditar alguma coisa. Embora eu acho que o Rui Rocha estivesse melhor e as sondagens, todas as outras, à exceção desta, enfim, da Aximage, tenha dado o quarto lugar ao AIL e não ao Bloco de Esquerda. Liga dos Últimos, não há aqui muito a dizer. PAN com 3%, LIVRE com 3%. Destacar o crescimento destes dois partidos que também advém um pouco do decréscimo do Partido Socialista, porque apesar de tudo e o PS estar à frente, o PS cai quase 10 pontos percentuais da última eleição em 2022 e esses 10% certamente foram para o Chega, para o PSD, eventualmente pouco, mas foram para a restante esquerda, para o Bloco e para o PAN e para o LIVRE. Menos para a CDU, que é o único destaque aqui que está em último lugar e será a tendência normal até desaparecerem do Parlamento. O Paulo Raimundo só veio acelerar o processo. Depois, número de deputados, o PS com 85, apesar de tudo, perde 35 deputados, é uma perda significativa, estamos a falar de quase 25% da respectiva bancada parlamentar, mas é o suficiente para manter o primeiro lugar, porque o PSD, ali com 70 deputados, perde deputados, ou seja, na mesma altura em que o PS perde 35 deputados, mais uma vez o PSD continua a perder deputados sem conseguir capitalizar eleitorado ao centro. Tem 77, fica agora com 70. O maior crescimento vem por parte do Chega, não é a melhor sondagem do Chega, a melhor que teve foi 55, mas consegue 43 deputados, o que por si só já seria um resultado muito simpático, tendo em conta que estaríamos a falar de uma triplicação, a quadraplicação da bancada parlamentar atual de 12 deputados. Portanto, independentemente disso, seria um bom resultado. O Bloco de Esquerda, apesar de tudo, proporcionalmente falando, tem um resultado até simpático, porque estamos a falar de uma maior, ou mais do que uma duplicação da bancada parlamentar. De verdade seja dita que o Bloco em 2019 tinha 19 deputados e foi um resultado muito simpático para Catarina Martins à época, mas teve uma grande perda de 14 deputados. Foi 75% da bancada parlamentar ao ar
com a maioria absoluta do PS. E o processo de recuperação eleitoral e a nível parlamentar também demora anos. Mariana Mortágua está a pouco e pouco a conseguir fazer isso e a verdade é que já conseguiu duplicar, ou mais do que duplicar, a sua bancada parlamentar atual de 5 para 11 parlamentares. A Iniciativa Liberal aquém das expectativas, 8 deputados, são exatamente o mesmo número, ou é exatamente o mesmo número de deputados que tem neste exato momento, e devo dizer que se este for o resultado daí, ela é uma decepção, até porque eu acho que o Rui Rocha teve boas prestações nos debates, eu estava à espera de muito pior por parte dele, muito honestamente acho que surpreendeu, pelo menos a minha pessoa surpreendeu, pela positiva, mas ao mesmo tempo acho que é insuficiente, não só para a questão da maioria de direita em termos parlamentares em Portugal, mas até para aquilo que a IEL representa em termos de ideias para o país. Depois, temos a Liga dos Últimos com o LIVRE, com 4 deputados, o PAN com 3 e a CDU com 2. Era o que eu referia, os deputados que estão a sair do PS, ou não os deputados, mas os votos estão a ser canalizados para outros partidos da esquerda, o Bloco, o LIVRE e o PAN ganham com isso. Obviamente, destaque também para o LIVRE por parte do Rui Tavares, que eu acho que, tirando com o André Ventura, esteve bem nos debates para aquilo que é o apelar ao voto do eleitorado mais à esquerda. E o Rui Tavares já tinha sabido capitalizar isso muito bem em 2022, volta agora a fazê-lo muito bem também agora em 2024, independentemente de se gostar dele ou não, mas ele sabe capitalizar a sua imagem e passa de 1 para 4 deputados. Vai ser interessante perceber como é que se irá comportar o LIVRE num grupo parlamentar maior, caso isso aconteça, e eu acredito que sim. Não é que eu o queira, mas acredito que isso vai acontecer, mas será interessante analisar. Depois, em termos dos governos possíveis, desculpem lá só desviar-me um bocado para aqui, temos um bloco central de PS e PSD, que eu muito honestamente acredito que seja a solução que vai acontecer, não um governo de bloco central, mas um acordo de bloco central. O que eu quero dizer com isto é que no final do dia o que vamos ter é PS ou PSD a governar, no centrão, e o outro partido do Bloco Central vai permitir a governação do outro partido, abstendo-se na votação do Orçamento de Estado, sem comprometer acordos à esquerda com geringonças ou acordos à direita com o Chega. Se é esta a solução que eu quero, não, mas analisando a conjuntura política atual, é o que eu acho que o sistema, a nível do Bloco Central, irá fazer para se proteger a ele próprio. Importante de notar que, com 155 deputados, PS e PSD podem por si só fazer revisões constitucionais sem pedirem aprovação a qualquer outro partido. Portanto, ainda estamos no paradigma do bipartidarismo perfeito, mesmo tendo um partido como o Chega a ter mais do que 15%. Ainda não saímos dessa realidade até que estes dois partidos tenham menos do que 152 ou 153 deputados agregadamente. Depois, os partidos à direita do PS com 121 deputados, têm a maioria, com um acordo parlamentar poderia chegar-se lá eventualmente, mas sem a Iniciativa Liberal na equação, com esta sondagem em termos numéricos, essa equação não será possível em termos de uma representação maioritária no Parlamento. Portanto, seria necessário a Iniciativa Liberal, neste caso desta sondagem, não tem sido o caso das últimas, das anteriores, mas neste é o caso, sem a Iniciativa Liberal não há maioria parlamentar à direita do PS no Parlamento Nacional. Curiosidade é que a esquerda nesta sondagem cresce, curiosamente relativamente às anteriores. As anteriores davam à esquerda 90 deputados agregadamente, agora o PS e a esquerda toda junta têm 105. Portanto, há aqui uma recuperação, não sei se por manipulação da sondagem ou não, talvez também possa acontecer, não é? Mas, em todo o caso, há aqui uma recuperação e uma aproximação à quantidade de votos que a direita tem neste momento. Okay? Muito interessante de ver. Depois, PSD e Iniciativa Liberal, num bloco central, liberal economicamente se quiserem, tem 78 deputados, ou seja, aqui, se no caso de PSD e Chega precisavam da aprovação da Iniciativa Liberal ou da abstenção da Iniciativa Liberal, aqui precisam mesmo da aprovação do Chega ou então de uma abstenção do Partido Socialista, que eu próprio não me surpreenderia se isso acontecesse. Depois, para terminar aqui, a nível dos deputados eleitos por distrito, vemos que nas últimas sondagens tínhamos visto quase uma hegemonia do PSD no norte do país, nas questões do Cavaquistão e etc, como a malta em forma de piada costuma dizer, e essa tendência volta a alterar-se agora nesta sondagem, onde o Partido Socialista recupera as zonas mais urbanas, como é o caso de Braga e do Porto, e até, se não estou em erro, não, exatamente, estou correto, de Braga e do Porto, mas os outros distritos circundantes a estas zonas estão no território natural do PSD, onde costumam ter mais votos. Descendo para o sul do país, o que vemos é que o PS volta a ter, mas ganha mais hegemonia relativamente ao PSD, e há aqui um dado curioso, que é, no norte do país, nas zonas mais urbanas, são os distritos de Braga, Porto e Aveiro, indiscutivelmente. Aveiro é o distrito do Pedro Nuno Santos,
e é dos 3 distritos mais urbanos do Porto onde o PS não ganha. Portanto, a malta de Aveiro conhece bem o Pedro Nuno Santos, prefere não votar nele, é um dado curioso. Andando mais para baixo, o PS ganha praticamente em todos os distritos, como podem ver, indiscutivelmente. E é um dado curioso também que, em termos da quantidade de voto útil, o Chega apresenta-se mais como voto útil do que o PSD, porque em 2 casos, em Porto Alegre e em Beja, o PSD não consegue eleger e o Chega elege. Tanto que, se forem reparar, em termos de número de deputados eleitos, o Chega afirma-se como a segunda força política abaixo do distrito de Santarém, e mesmo em Lisboa o Chega não está assim tão longe do PSD, o PSD elege 11 e o Chega elege 9. Portanto, é o destaque aqui. Destaque também para o LIVRE, que elege 2 deputados em Lisboa, resultado bastante simpático para Rui Tavares, e destaque também para o Chega, que elege 3 deputados, o mesmo que o PS em Faro e também em Santarém, colocando em igualdade pontual de deputados em primeiro lugar. Portanto, de uma forma genérica, a sondagem está analisada, meus caros amigos, ok? Tem aqui o link onde podem comprar esta fantástica camisola a dizer Ventura 2024. A suéte está quase a esgotar e as t-shirts também já não há muitas, se querem que vos diga, portanto despachem-se. Redes sociais aqui, código Prozis Sousa10, segundo link da descrição para a Prozis, com o código Sousa10 para 10% de desconto em muitos produtos da Prozis, barras de proteína, fones, produtos para a casa, iluminação, pá, muita coisa. E cultivem-se.pt no primeiro link da descrição para estas suetes, camisolas e etc. Meus amigos, ficamos por aqui. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Metam like, subscrevam e partilhem. E como é habitual, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.